Mais uma vez, damos início aí ao terceiro episódio do podcast Confraria Old School. Aê! Vamos que vamos. Esse episódio é um oferecimento do Estúdio Brasil Evolution, que se localiza na rua Bambina, número 147, no terceiro andar, em Botafogo. Queria falar não, mas é o melhor estúdio de lutas e treinamento de Botafogo, hein? Por enquanto. Vamos que vamos. Tô suspeito para falar. Mestre Vagão, o que você acha e o que você está esperando desse episódio de hoje? Cara, esse episódio é totalmente diferente. Tô com o meu professor, né, cara? Meu professor, então não posso vacilar, né? Estamos com o nosso professor aqui. Estamos. Não posso vacilar, é uma honra. Quando ele falou que aceitaria o convite, nossa, eu cheguei a ficar meio trêmulo assim, falei, pô, vou trazer a enciclopédia da luta, da educação física, do direito, aqui na Confraria Old School. Mestre, muito obrigado. Que vamos. E você, Mestre Pitbull, o que você espera desse episódio de hoje? Eu sou recruta aqui no meio dessa tropa toda, né? Eu tô muito honrado com a presença do mestre aí, pela oportunidade que ele tá dando pra gente, de passar todo o conhecimento dele pra gente. Só tenho a agradecer. Mestrão. Coisa boa. Então vamos lá, vamos apresentar quem é o nosso convidado de hoje. Para quem não conhece, vamos lá. Profissional de educação física. Faixa preta de karatê, pedagogo, advogado. Agora vamos lá, detalhes. Mestre em Educação Física pelo FRJ, doutor em Ciência da Motricidade pela UT Lisboa, correto, mestre? Universidade Técnica de Lisboa. Universidade Técnica de Lisboa. Pós-doutor em Sociologia e em Ciência do Desporto pela UBI, União Europeia. Professor titular de Direito Desportivo da FN de Direito da UFRJ, conselheiro da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção da Barra da Tijuca. Detalhe, autor de 68 livros, por enquanto, que ele já nos contou nos bastidores aqui, que tem muita coisa por vir aí. Apresento a vocês, mestre Ângelo Vargas. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Vagão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Manuel. A honra é minha de receber o convite de vocês para vir aqui dar um depoimento sobre lutas. Eu me sinto até muito envaidecido. Eu não gosto de me sentir envaidecido, gosto de me sentir honrado. E a honra é muito grande, porque vocês sabem muito mais de luta do que eu. A trajetória de vocês como lutadores, é muito maior, mais longitudinal, se é que eu posso falar assim, do que a minha. Vocês são muito mais jovens e muito, né? Vocês têm idade de serem meus filhos, e essa trajetória de vocês, até pelas dificuldades, pelo gradiente temporal que separa as nossas gerações, vocês têm muito mais oportunidade de conhecer as lutas do que eu tive oportunidade. Eu também fui lutador, deixei de ser lutador para ser praticante, e hoje sou um adorador, admirador, e eu posso dizer que é uma das minhas religiões. É nas lutas que eu me religo com o Pai Maior, porque ali eu me sinto no meu domínio pessoal. Então, quem sabe realmente dos meandros das lutas, auxiliado e ajudam a formar a ciência do desporto na área das lutas, são vocês. Eu sou um aprendiz. Eu posso ter sido o Wagner gosta de dizer isso, um desbravador. Quer dizer, eu vivi as reminiscências, né, o início dos esportes de combate como esportes de luta. Na minha época existiam artes marciais, não existia esporte de luta. O esporte de luta ele começa a crescer na década de 80, mas eu vou parar por aqui, depois a gente continua, vou esperar vocês perguntarem. Hoje é aula, gente, hoje é aula, vamos que vamos. Hoje é aula, né? Mestre, aproveitando já um pouquinho aí
nas suas primeiras palavras, você pode contar um pouquinho da sua história pra gente, né? Como é que você começou, se você de repente escolheu a educação física lá na sua época da educação física escolar, como era, não sei. Fique à vontade aí, pode contar um pouquinho da sua trajetória pra gente? Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. A gente conversava com o microfone desligado, né, que quando você ensina, a primeira pessoa que aprende que tem a lição é você próprio. E esse fenômeno que eu vou falar aqui agora já me aconteceu em algumas vezes em outras áreas. Essa tua pergunta agora, Manuel, me lembrou uma coisa. Qual foi o momento que eu decidi educação física? De fazer educação física? Olha a ironia. Foi no momento de dor que eu decidi fazer educação física. Sério? Dor? No momento de dor. Porque eu tinha acabado de sair de uma briga de rua. Talvez uma das piores que eu tenha tido. E aí eu começo a falar da minha vida. Foi uma briga no Leme, em que eu tive que enfrentar naquele momento, quer dizer, foi uma covardia, né? Uma desproporção. 5 elementos do Leme. Eu era da Rua Siqueira Campos, ali pelo posto 2, 2,5. E eu levei uma rasteira e bati com a cabeça. Foi dentro de um bar. Eu tinha descido de uma festa, bati com a cabeça no mármore de um balcão de um bar. E fiquei meio desacordado. E aí o pessoal resolveu treinar tiro de meta com o meu rosto. E nessa brincadeira foi acidente e uma das vistas, a minha vista direita. E eu fui levado em casa, eu não estava sozinho, estava com os 2 colegas que ficaram imóveis. Não sabiam lutar, não sabiam brigar, e nem eu sabia lutar, brigar direito. E aí... Você tinha quantos anos, mestre? Desculpa te interromper. Tá com 15 anos. Caraca, muito Mas novo. fica marcado, né, mestre? Muito novo, mestre, caramba. Estava com 15 anos. E eu fui levado para casa com um colega segurando meu olho estava do lado de fora. E minha mãe estava em casa corrigindo provas. Minha mãe sempre foi da área do direito, lecionava já na Faculdade Nacional de Direito, e me levou para o hospital. E eu fui atendido pelo médico na época, tinha sido médico do Getúlio Vargas, nunca mais esqueço, o doutor Nelson Schustoff, e tranquilizou, disse, olha, ele não vai ficar cego não, vamos fazer uma cirurgia. Aí eu fui levado para a minha cirurgia, colocaram o olho lá no lugar, eu fiquei bem, tive algumas sequelas durante algum tempo, mas eu sei que eu fiquei uns 3 ou 4 meses sem poder fazer exercício físico e treinar a minha capoeira. Já fazia capoeira na época? Já fazia capoeira e já fazia judô naquela época. E aí eu me lembro que eu chorava muito. E minha mãe dizia, você não pode chorar por causa da vista. Eu chorava muito. E aí minha mãe, um dia sentada, meu filho, você está na época de escolher o que vai fazer da faculdade. Eu sei muito que você quer fazer direito para me deixar feliz. Minha mãe da área do direito. Mas você não acha que a sua profissão é educação física? Você adora esporte, adora exercício físico. É isso que eu quero estudar. Muito legal. Foi naquele dia. Muito legal. Foi naquele dia que eu descobri a educação física. Muito legal. Maneiro. E estou nela até hoje, né? Estou nela até hoje. Mas um pouquinho da minha história, eu era um menino comum, né? Só, quer dizer, comum, mas hiperativo. Naquela época não existia hiperatividade nem TDA. Sim. As doenças não, as síndromes não eram codificadas. Eu era apenas um garoto insubordinado e mal educado na escola. E brigão, que eu brigava todo dia. Caramba, mestre. Brigava todo dia na escola. E a partir daí fui aconselhado pelo médico, pelo pediatra, mas saí com 12, 13 anos, né? A ser colocado no judô, aí meu irmão me levou para o judô, tinha um irmão mais velho, me levou para o judô. O judô não... Continuei no judô até o fim, até me graduar, mas o que eu queria mesmo era capoeira. Eu adorava... Eu gostava de briga de rua, eu gostava de... A capoeira tem esse lado, né? Eu gostava disso. E fui um aluno do mestre Mentirinha durante um bom tempo na minha vida, isso no subúrbio. Eu estava no subúrbio. Quando eu mudei para Copacabana, ali com 13 para 14 anos, e aí eu já vinha para o subúrbio de Copacabana para treinar capoeira. Até que a capoeira mudou para a BB. O Mentirinha começou a dar aula na BB e eu comecei a ir para a BB. Mas eu continuei sendo brigão, ainda no ensino médio. E aí a minha mãe resolveu
falar com um grande professor de jiu-jitsu que eu deveria me reeducar. E então, eu vou, até por uma questão de ética, eu vou evitar de declinar os nomes, Sim. mas ele não foi muito feliz num diagnóstico. Ele disse para minha mãe que ela tinha que me colocar numa escola especial porque eu não iria dar boa coisa. Ele não falou Sim. com essa polidez que eu estou tentando Sim, passar aqui. sim. Ele disse outra coisa: olha, seu filho vai crescer, não vai dar boa coisa, é melhor você tomar conta da educação dele. Isso foi uma grande lição no jiu-jitsu. Então eu comecei a treinar jiu-jitsu desde cedo. Mas acabei abandonando o jiu-jitsu e, por causa da influência universitária, eu continuei na capoeira e fui pro karatê. Tinha muita perna, eu sempre gostei de luta afastada. Sim. Nunca gostei de Luta agarrada. de kumikata. Não, Passar não. a pancadaria. Eu gostava solto. Né? Aí uma falha minha, eu estava a dizer para vocês, né, de eu não ter aprendido boxe, não ter Sim. aprendido Muay Thai. Sim. É uma falha. Né? Talvez eu fosse melhor atleta. Vocês poderiam ter me perguntado qual foi o tempo em que você lutava, que você fazia. A minha luta esportiva era o vale tudo. Sim. Eu fazia vale tudo. Era os resquícios do vale tudo, porque tinha não só o vale tudo de adulto das academias do subúrbio, mas também dos juvenis. Só que não tinha regulamentação naquela época. Sim, a regulamentação sim. era de existência ou quebra. É. Né? Eu estava dizendo para vocês que a ausência de controle era tão grande que uma vez eu estava numa luta e o menino que estava lutando comigo teve um acesso de epilepsia. Eu fiquei apavorado com aquilo. E não tinha, o Marcelo, nenhuma segurança. A nossa luva não era nenhuma luva de boxe. Era uma luva que se assemelhava, não cobria dedos, se assemelhava à luva de motorista acolchoado. Uhum. Né? Sim. E às vezes, por exemplo, essas lutas ocorriam em tatami, colocado nos blocos de carnaval, nas sedes dos blocos de carnaval, escola de samba, Sim. e às vezes em alguma academia ou clube com taco, não tinha tatame, É isso era no mesmo. taco. Sim, sim. Então você levava uma rasteira, levava uma queda, você caía no taco. É. O próprio Vale Tudo no Padre Antônio Vieira foi no Mestre Carpete, Eugênio, se eu não me engano. Carpete. Isso aí. Então, eu vivi essa época. Mas, lógico, fui muito criticado pela minha família, e depois, óbvio que eu nunca deixei de estudar. Eu tinha muita pena dos meus pais, e eu acho que eu estudava mais de pena dos meus pais do que propriamente pela vontade de estudar, de aprender. Né? E aí evoluí, lógico, evoluí no sentido de entender que o objetivo, o sentido das lutas não era aquilo. Mestre, você se formou em qual ano? Em educação Física, desculpa. 1979. 1979. Uou! 79 eu me formei em educação física. 4 aninhos. Em 79.1. 79.2 eu me formei em direito. Nossa, já estava fazendo... Fazia as duas ao mesmo tempo, porque eu era atleta. Só, que legal. Eu era Polivalente, hein, Olha mestre? só. Eu tinha bolsa Sim. e eu trabalhava no meio da tarde. Meu Tinha Deus do bolsa. céu. E treinamento treinamento de alto rendimento, que era... A gente chama de alto rendimento. O Tubino falava que era treinamento de alto nível. Manuel Tubino. O treinamento... Manuel Tubino. Foi meu mestre. Né? É. Foi não, ele continua. A trajetória dele continua. Eu aprendo muito com ele ainda hoje, que eu leio os livros dele. Releio sempre. O nosso treinamento, por exemplo, do Karatê, era um mês antes das competições. A gente ia para a Escola de Educação Física do Exército, fazia treinamento físico, treinamento técnico, e fazendo maquiara, batendo maquibara. As lesões, não tinha ciência do esporte. Estava em construção, né? A ciência do desporto ela vai despontar de verdade na década de 80. Verdade. Por isso que vocês é que são os verdadeiros teóricos, empíricos e teóricos da ciência do desporto das lutas. Porque a ciência do desporto não vem da minha geração, vem da geração de vocês, que são muito mais jovens. E foi assim. Eu fiz pouco tempo de luta, mas vale tudo. Valia tudo mesmo. Valia ter tiro de meta, bate-estaca. Não, isso não valia. Dedo no orifício, porque vinha do pancrácio. Pancrácio. Do pancrácio
da Grécia Antiga. Isso. Dedo no orifício era proibido, era desonra. Então não valia dedo no orifício, mas valia soco, nariz, com adversário deitado, com a cabeça no chão. Não tinha proteção de coluna, não tinha nada disso. Era crime. Se hoje acontecesse, seria crime. Sim. Sim. Tá? Ainda mais indivíduo menor de idade. Nenhum responsável meu, nem minha mãe, nem meu irmão, que eu perdi meu pai criancinha, nem minha mãe, nem meu irmão, assinava o termo de responsabilidade. Então, eu não tinha capacidade legal, capacidade jurídica de assinar um documento de renúncia de responsabilidade para participar de um evento daquele. Mas isso me ajudou muito na minha formação. Pois não, Wagner? Ô, mestre, para não perder o costume, a gente levanta sempre o dedo, né? Lógico, aluno sempre. Na verdade, mestre, o senhor está relatando essas histórias, a luta ela está linkada aos verdadeiros gladiadores, né? Então as coisas vão se repetindo na medida que os anos vão se avançando, vão evoluindo. Você está contando uma coisa que o mestre fazia vale tudo, né? Então as pessoas socavam, chutavam, e se você for ver bem, se a gente fizer uma comparação, Marcelo e Neto, é justamente isso, a guerra dos gladiadores, é o esporte. Né? Wagner, não esquece de dizer que você tem uma homenagem feita ao Wagner, no único, não é o único, não, mas o primeiro livro escrito sobre lutas com base científica, que são os gladiadores da pós-modernidade. Sim. Tem uma homenagem a ele, ao Flavinho e ao Cromado também. Cromado também tá. Ao Cromado. Verdade. Grande Cromado. Uma homenagem aos três, que são meus três grandes amigos. Então eu fiz homenagem, e são exemplos para mim. Eles não são exemplos só porque são meus amigos, são exemplos porque são. Sim. Tenho muito orgulho do Wagner, do Flávio, do Cromado, pelos que eles representam muito mais como homem do que como lutadores. Lutador, professor de luta é uma complementação, mas porque eles representam como homem para a sociedade. Poxa, isso aí obrigado, mestre. Bom demais. Aproveitando, né, mestre, esse gancho que você está passando da questão, né, se formou em 1979 Educação Física, gente. Coisa. E ela foi regulamentada há pouco tempo, né, mestre? Fiz parte disso, Você fez também. 98. Foi, 98 e 96, 96. Toma um casco daqui a pouco todo mundo. Constituição Nacional. Aproveitando, o que você viu de evolução nessa fora a parte assim, né, como você está falando, a parte científica, porque assim, a gente, né, e nos livros falam muito isso, né, como é que era a educação física lá em 70, militarista e por aí vai, né, mestre, até chegar no dia de hoje. Estou falando de quem conhece. É isso aí. Conta pra gente um pouquinho, mestre, essa evolução, por favor. Logicamente que, você falou, eu vou usar como marco a década de 70, tá? Sim. A década de 70 foi a época do competitivismo, né? Tudo era competição, era esporte pelo esporte, né? Que vença o melhor. Sim. A gente falava também aqui na live que o grande mote das lutas hoje, apesar de todos vocês vivem da luta competitiva, o que eu acho muito bonito, a luta competitiva como esporte. Sim. É louvável isso. Mas o grande mote hoje para a sobrevivência das academias, eu sempre digo, porque eu faço parte de um grupo, né, do Acti Jiu-Jitsu, e eu digo sempre, olha, o que mantém uma academia é o faixa branca. Sim. Sim. Não é o faixa preta, não. É o faixa branca, que vai evoluir, vai manter a academia, vai pagar a conta de água, vai pagar a conta de luz e vai pagar o salário do professor. Por que eu tô dizendo isso? Na década de 70, o mais importante era vencer. Era vitória a qualquer preço. Então, o esporte era o esporte pelo esporte. Mas era muito mais empírico. Dava certo e ia lá, fazia. Na década de 70, na Europa, sobretudo na Europa Ibérica, precisamente em Portugal, vai subir a proeminência homens assim de grandes valores. Nós perdemos há 4 dias atrás eu considero o último filósofo vivo da educação física contemporânea, que é o professor. Eu tive a honra de tê-lo como primeiro orientador de doutoramento, professor Manuel Sérgio Vieira e Cunha. Faleceu tem 4 dias. Foi o grande
delineador da ciência da motricidade humana. Ele codificou a ciência da motricidade humana. E ele ajudou bastante no campo da educação física, dizendo: olha, a educação física ela é muito mais do que a repetição de exercícios analíticos. Ela considera o homem inteiro e a sua história. E, ao mesmo tempo, vai surgir também na Europa, e louve-se aí o trabalho das universidades do Porto e Universidade de Lisboa, com outras universidades também europeias, a Universidade de Colônia, na Alemanha, o que a gente chama hoje de ciência do desporto. Que começa-se a decodificar aquilo que era empírico e buscar a razão lógica de ser na ciência. Por isso que eu digo que vocês são os grandes cientistas das lutas. São vocês que empiricamente levam subsídios, vocês criam a teoria na prática. Sim. A teoria das lutas só existe por causa de vocês. Se vocês não fizessem o que vocês fazem, como lutadores, como professores de luta, a ciência do desporto, a gente não chegaria hoje a um MMA seguro. O que mais procura no MMA? Sim. Segurança, integridade do praticante, do atleta. Sim. Por quê? Porque existe uma coisa chamada ciência do desporto. Sim. Não estamos no ideal, ainda falta bastante. Sim. Eu sou um batalhador por isso, mas já evoluiu muito. Pega a minha época, lá de Vale Tudo, Pô, nem se compara, mestre. Nem se e compara Mudou tudo. com o que acontece hoje. Mudou tudo. Nem se compara. Mudou muito. Por quê? Porque existe uma ciência por trás disso tudo. Então, Manuel, a educação física na década de 80, ela fica atrelada à ciência do desporto, e a educação física leva subsídios para que o desporto avance. Não vamos esquecer de uma coisa. Existia um cara ali no pós-renascimento chamado Thomas Arnold. O Thomas Arnold foi o primeiro indivíduo, depois dos gregos, na Inglaterra, a entender que o desporto poderia ser um meio de educação. Ele não entendeu o esporte como educação hoje, como muita gente diz. Esporte e educação não é, não. Esporte não é educação. O esporte é, quem dizia isso é Tubino. O esporte é aquilo que a gente fizer dele. Eu posso usar as lutas para a paz, para a integridade, né? para o bom convívio, e posso usar as lutas como guerra. para a guerra. Pra guerra. Verdade. Verdade. E a luta é esporte. Não tem esporte. A única razão de ser da luta hoje é esporte. Porque ninguém vai lutar com ninguém na rua. Depois da arma de fogo, não... Hoje em dia Verdade. é difícil. O acesso que você tem, a facilidade às armas de fogo hoje, o risco que nós corremos, sociedade em risco. Então, o que vai acontecer? Há uma evolução das lutas para o esporte na década de 90, já com pensamento lá em Thomas Arnold, quando ele diz o seguinte: olha, esporte não é educação, mas a gente pode educar através do esporte e do desporto. Foi o primeiro sujeito, depois dos gregos, a entender que pelo esporte se poderia educar utilizando como uma estratégia pedagógica. Então, para o Thomas Arnold, o desporto era, eu chamo de desporto, que eu gosto da nomenclatura lusitana. Muita gente critica, mas a palavra brasileira é esporte, mas na Constituição está desporto. Desporto. Sim. O artigo 217 está prática desportiva, não é prática esportiva. Então, Desportivo. eu sou purista, eu gosto da palavra desporto. Então, o Thomas Arnold, ele foi o primeiro sujeito a pensar isso. E o grande prêmio do inglês do Thomas Arnold foi o Barão de Coubertin, o Pierre de Frédy, ao fazer, em 1900, o Congresso da Universidade de Paris e delinear o princípio olímpico moderno. Olha a aula aí, ó. Da era moderna. Através do quê? Qual era o sentido dos Jogos Olímpicos? A educação. A educação para a paz. E coloca as lutas. Exatamente. Coloca o judô. Chama as nações e fazem o desporto. E veja bem, o homem educado na Grécia, porque o grande esplendor da educação grega vem da paideia platônica. Sim. Paideia, não tem tradução a palavra, é o sistema educacional platônico, e ele contemplava as lutas. Você tinha 3 modalidades de luta nos Jogos Olímpicos. E os rapazes, os homens, treinavam na escola
as 3 modalidades. O boxe, o pancrácio. O pancrácio era o vale tudo, tá? Valia quase tudo. Porque o princípio geral do pancrácio era moral. Sim. Ou o sujeito desistia, já tinha os 3 tapinhas, ou morria no pancrácio. Que entra a honra, né? O cara quer morrer Então, com honra. e a luta? E a luta? Qual é a diferença da luta para o pancrácio? A codificação de alguns golpes. E o boxe, que era o mais puro de todos eles. A luta olímpica, mestre, também já era desse. A luta olímpica é uma evolução. É a Vem partir depois, daí. né? Vem depois, é uma evolução. Vai se chamar de luta olímpica, que é uma mistura do wrestling, do jiu-jitsu, enfim. Isso é uma controvérsia muito grande em relação a isso. Mas a luta olímpica é baseada na luta, porque na luta grega era a submissão do oponente para colocar as 2 escápulas No chão. no chão. Né? E hoje, basicamente, a luta olímpica é o quê? Ela termina como? Acho que eu vou colocar o oponente de costa no chão. Isso aí. Costa no chão. Então, virou a luta olímpica, só que é a luta casada com a ciência do desporto. Olha a ciência do desporto aí. Não é verdade? Né? Então, os gregos já reconheciam, antes do Tomás Arnold, óbvio, para a cronologia, já reconheciam as lutas como forma de educação do homem, do varão válido. Sim. Não esqueçam que a maior honra de um varão válido era ir à guerra. E para ir à guerra ele tinha que estar preparado. Está preparado. Pois não. Posso, Aula, só aula. mestre, tá aí então, né? Porque que o senhor terminou a faculdade de Educação Física e no ano seguinte terminou de Direito, né? Fazendo uma comparação distante, se eu estiver errado, o senhor me corrija, porque entra o caso das leis. As leis, elas servem para poder educar os homens, senão vira barbárie. Concorda comigo, mestre? Limitar. Limitar. E a mesma coisa, a luta, no caso do desporto aí, né? O equilíbrio, né? Uma coisa puxa a outra. É a codificação. É a codificação. Há 2 teorias. Eu hoje abraço o direito esportivo, é a minha disciplina na universidade, tanto aqui quanto na Europa. Há 2 teorias. Uma purista, que menciona que o direito esportivo ele nasce com o próprio regramento das modalidades. Eu acredito nisso. Sim. Que as primeiras regras, a regra do futebol, a regra da luta, a regra do karatê, a regra do jiu-jitsu, do muay thai, é a primeira regra de direito esportivo que norteia a modalidade e é uma regra de direito. Porque se você não cumprir, você está fora. Desculpa. Sim. E a segunda, ela vai ser a segunda teoria, a segunda escola, diz que não. Que o direito desportivo vai começar com as competições, com o direito nas competições, com a limitação das competições. De qualquer forma, a passagem da solidariedade você que estuda direito, Wagner, futuro advogado, já ouviu falar, estuda em Introdução à Ciência do Direito, na passagem, Durkheim que fala muito bem isso, na passagem da solidariedade mecânica, olho por olho, dente por dente, É italiano. que é um exemplo, a lei de Italião, Isso. para a solidariedade orgânica. O que é a solidariedade orgânica? Organismo. São as leis. Ou seja, nós todos nos submetemos às leis. Sim. É o Estado de Direito, que a gente chama hoje de Estado de Direito. A lei de fato, né, do olho por olho, dente por dente, desculpe o gesto, Sim. mas é o Estado de fato. Fica à vontade. Já disse a confraria do escuro. Fica à vontade. É o Estado de fato, né? Então, graças a Deus, existe o direito. Sim. Né? E imagina se hoje, por exemplo, num evento de MMA internacional, não vou citar o nome dos eventos, mas nós temos amigos que promovem eventos, não houvesse, por exemplo, a limitação do que eu falei aqui, nome muito comezinho, o tiro de meta. Nossa. Sim. Regras, né, amor? Vai ser complicado. Qual é o objetivo da lei? É limitar o instinto. Não esqueçamos nós que nós somos, antes de sermos hominais, ou seja, sermos educados, como o Wagner bem ensinou aqui, a partir da lei, porque a lei educa.
Sim. Com certeza. A lei tem um sentido Sim. pedagógico. Total. Ela educa. Antes de sermos hominais, nos transformarmos no que nós somos hoje, nós fomos animais. Nós nascemos ânimas. Sim. Nós fomos instinto, puro instinto. Sim. E o instinto, nós nascemos com os olhos olhando para frente, com o cérebro incompleto. E a partir do momento que começa a completude do cérebro, nós passamos a ser um animal julgador. Então você pode ser Deus ou demônio, dependendo da forma como eu olho para você. Imagina se eu te julgar a partir da minha lei própria e aplicar a partir da minha lei própria. Nossa, Pronto. Sim. É a barbárie. É barbárie. barbárie. Isso aí. Todo um Verdade. detalhe em cima disso aí. Aproveitando essa oportunidade, posso, mestre? À vontade. Tá dando aula, mestre. Já vindo dessa linha, você se formou em Educação Física e logo em seguida Direito, no semestre seguinte. No semestre Direito. seguinte. Não foi no ano seguinte, não. Foi Ah, no E semestre. depois de Desculpa. Pedagogia também, né? É. E por que Direito e Pedagogia? Porque eu achava que no curso de Educação Física, Sim. eu precisava... Você poderia me perguntar por que o Direito e a Educação Física? Sim, No caso, Eu digo que a Educação Física foi visceral. Sim. Foi descoberto numa hora de dor. Sim. É. E o Direito Você foi falou. o ideal. Hum. Sabe, o meu maior ídolo, minha maior professora é minha mãe, graças a Deus que ela está vivinha aí, tá Sim. ótima, cheia de energia. Uhum. Então foi minha primeira professora e eu tenho muito orgulho disso. E eu queria seguir a carreira jurídica. Ah, Eu queria sim. ter ido até mais longe do que eu fui, mais do que eu estou. Estou aqui ainda. Graças a Deus. Então, e a pedagogia foi no sentido, eu queria me qualificar mais em nível de mestrado. Ah, Então, eu fui fazer um mestrado em educação sim. e optei pela pedagogia. Daí até a formação em pedagogia. Então, o mestrado me ajudou muito porque me fez enveredar, me fez ligar o esporte com as teorias psicológicas da educação. E com aquela minha veia de antropologia e sociologia que eu já tinha Uhum. na faculdade de Direito, eu acho que eu fiquei melhor. Com Pelo certeza. menos para mim mesmo. Pô. Eu me tornei melhor, porque eu passei a entender melhor os meus pares. Os colegas que treinavam comigo, os meus professores de luta, que eu tenho professores até hoje. Graças a Deus. E aí eu fui fazer, continuei meus estudos, fiz especialização, fui fazer o doutorado em Ciência da Motricidade Humana, o primeiro doutorado, o segundo, por reconhecimento, eu fiz um doutorado em Educação Física, eu tenho os 2 doutorados em Ciência da Motricidade e Educação Física, e não esqueci a ciência de desporto. Eu fui buscar a qualificação, mas isso foi há pouco tempo. Foi quando eu escrevi o livro, que o Wagner, aqui dentre vocês, Sim. foi escolhido para ser homenageado. Obrigado, Esse mestre. livro foi escrito em 2015. Em 2015, eu fiz um pós-doutoramento em ciência do desporto. Fui também fazer na Europa, lá na neve, na Serra da Estrela, e fiz o pós-doutoramento nessa área, Olha só. em ciência do desporto. Porque eu achava que eu precisava... Eu nunca me satisfiz com o conhecimento que eu tinha, porque eu achava que faltava. E por isso que eu aprendo com vocês, porque esse gás do aprendizado não acaba. É o que a gente está aprendendo aqui, está Uma aprendido. frase, primeira vez que eu fui apresentado ao senhor, que eu estava na dúvida se eu ia fazer minha educação física, o senhor falou para mim, isso eu nunca esqueci. O conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar de você. Liberta e ninguém te tira. Isso aí. Podem tirar tudo, mas nunca o conhecimento. Eu fiquei com isso na minha cabeça. E a liberdade que te dá de saber o que vai fazer dele. Sim, mestre. É única. Sim, mestre. Eu falava também em off, desculpa o off aí. Não, pode falar. Abre o jogo, pode brincar. Mas eu falava, antes de ligar os microfones, eu convivi razoavelmente com o professor Manuel Sérgio, que faleceu há 4 dias. Sim. E eu dizia para o Wagner o seguinte: eu precisava entender. Houve um momento na minha vida em que a minha família me chamava tanto atenção que eu tinha uma namoradinha na rua Siqueira Campos, que namoradinha não, ela pode ver isso, mas, olha,
Namoradinha não é pejorativo, você era namorado. Relacionamento. Não, na minha época não tinha relacionamento, cara. Relacionamento é hoje. É diferente. Hoje a geração de vocês tem relacionamento. Eu tinha namoro, tinha que deixar em casa na hora certa, tinha dia certo para sair. Não dormia na casa de namorada, nem a namorada dormia. Não tinha isso. É diferente. É diferente, era namoro. E ela me acompanhou muito nas lutas, eu estava me lembrando disso aqui agora. Ela me acompanhava muito nas lutas e um dia ela me perguntou, você já sabe o dia que você vai parar de lutar e de brigar na rua? Porque ela me viu brigar na rua várias vezes. Deu histórico aí, né? Você já sabe o dia que você vai parar? Eu falei assim, eu quero parar imediatamente. Eu já não aguento mais isso, que isso é uma palhaçada. Eu me lembro que eu respondi isso para ela. Eu falei assim, olha, é tão ridículo. Você acha que eu acho bonito? Ela falou para mim. Você acha que eu acho bonito? Não acho, não. Acho feio. Isso que você faz. Eu falei assim, olha, eu vou pensar. E eu vou mudar isso. E a partir daquele momento, mas eu estava falando outro assunto antes. Por que eu puxei isso? Porque foi um fato muito forte na minha vida, quando eu disse o seguinte, olha, eu vou ter que mudar o sentido da luta. Eu não vou abandonar a capoeira, não vou abandonar o karatê, não vou abandonar o judô. O judô, eu confesso que eu abandonei, viu? Fui deixando o judô, ainda mais quando eu fui treinar jiu-jitsu. Estava explicando para vocês, para o Marcelo, que eu fui treinar jiu-jitsu por causa do meu filho. Porque eu fiz tudo para o meu filho gostar de karatê. Ele até fingia para mim que gostava, fazia kata. Ele até hoje faz. Adora o quinto kata, ele faz só para me engambelar. Mas ele fazia mesmo jiu-jitsu. Ele é aluno do Montenegro, do Marco Antônio, do Juninho, que foi meu aluno na faculdade. E aí eu falei, eu vou treinar jiu-jitsu por causa do meu filho. Ele já era garotinho. E aí eu nunca mais abandonei o jiu-jitsu, porque eu fui aluno do Ratinho também. Ratinho? Falecido Ratinho. Quer dizer, eu tinha experiência de jiu-jitsu infantil. Não lá com os irmãos que eu mencionei aqui. Mas o jiu-jitsu mesmo, de competição de luta, eu fui fazer já maduro. E qual foi a grande mudança? Foi com um dia que eu, numa conversa com o Manuel Sérgio em Tidjane, na cidade de Tidjane, no Chile, ele me indicou um livro chamado A Busca do Sentido, que eu aconselho a você. Acho que vocês dois anotaram, vale a pena você anotar e ler. Mais um. É do Viktor Frankl. O Viktor Frankl é o pai da logoterapia. E ele explica qual o sentido da vida. E ele deixa claro que o maior sentido da vida para ele, segundo ele, é o amor. Eu também aprendi isso com ele. Quer dizer, eu aprendi indiretamente através do Manuel Sérgio. Porque o Manuel Sérgio discutia comigo sobre luta. Ele dizia, Vargas, você tem que parar de lutar. Eu acho que você já chegou a hora de você só escrever. Eu falei, não, mestre. Quase que eu disse, eu não quero ficar igual o senhor, barrigudo. Quase que eu disse para ele. Mas me lembro do meu mestre também, porque eu tive um acometimento muito grave de saúde e um grande médico, grande médico, amigo do meu filho, foi me visitar e bateu no meu tornozelo e falou assim, meu amigo, agora você vai parar de pagar imposto de renda, agora tem que parar com esse negócio de briga na rua, você briga muito no trânsito, não tem muito tempo não, você tem uns 8 anos. Você parar de brigar na rua, parar com esse negócio de jiu-jitsu, de karatê. Eu falei, eu estou pensando, doutor, quando sair daqui, fazer dança do ventre. Aí ficou meio desconcertado e falei, doutor, é exagero isso que eu vou falar, mas é verdade. Antes de ir lá para baixo da terra, eu estou desconfiado que vão me enterrar de kimono, porque não vai dar tempo de tirar. Porque a hora que eu tiver que ir embora, se calhar eu vou embora de kimono, vou embora com ele. Mas então, o grande câmbio de sentido se deu naquela conversa que eu falei, que ficou muitos anos na minha cabeça, e quando o Manuel Sérgio me indicou o livro Em Busca do Sentido, que eu vi que o sentido da luta não era aprender a me defender. Eu não precisava me defender. Com sinergia motora. Lógico, me empodera. Mas eu precisava, o sentido da luta era me empoderar. Entendi. Me sentir apoderado do conhecimento da luta a ponto de evitar Sim. o confronto. Perfeito.
Perfeito, mestre. E não é aquela de subestimar, não. Ah, para que eu vou brigar com esse cara? Eu vou bater nele. Já aconteceu isso comigo. Eu não vou nem brigar com esse cara. Se eu brigar... Até tem umas pessoas que desafiam a gente, muito queridas da gente, falam... Olha, eu falei, cara, se eu tomar uma atitude, vou fazer um estrago, vou ficar aqui. Mas não é isso, não. Não é esse veio de arrogância, não. Mas o veio mesmo de consciência de dizer o seguinte, isso não é o sentido da luta. O sentido da luta é a paz. É a paz, é isso aí. É outro. Olha, aqui, eu estou te mostrando a guerra. Olha, se você abrir mão da paz, olha o que vai te acontecer. É. Porque a luta é uma guerra simulada. Sim. E hoje eu cheguei à conclusão que a primeira guerra que eu estabeleço é comigo próprio. Mas tem dias que eu não quero nem botar o kimono, não quero nem sair de casa. Eu falei, não, mas eu vou vencer essa falta de vontade. Eu pego a moto, pego o carro... Aquele 1%zinho, né, mestre? Vai lá fazer... Boto o kimono, só de vestir o kimono, vestir a armadura, eu já me sinto gladiador, já me sinto gladiador. É isso aí, mestre. É isso aí mesmo. É Cara, por aí. isso aí já... Daí a obra, Gladiadores da Pós-Modernidade, né? É. Uhum. A primeira luta que eu estabeleço é comigo próprio. Eu tenho que me vencer. Porque, olha, as doenças que eu tive me obrigam, naturalmente, qualquer homem da minha idade ficaria na cama. Jamais, Isso é diferenciado, mestre. Atividade jamais faria uma coisa. O meu cirurgião disse para mim, poxa, você não fez essa cirurgia para treinar jiu-jitsu. Eu falei, mas doutor, eu vou treinar, senão não tem sentido na vida. Olha o sentido. É. Se eu não treinar meu jiu-jitsu e meu karatê, não tem sentido na vida. É. Qual é o sentido? Tá enraizado. Além do amor dos meus, das pessoas que eu amo. E uma adenda aí, desculpe você com a graduação no jiu-jitsu, mas que eu não falei aqui no início. Eu sou 3º grau. Que isso, tá vendo? Só isso, gente. Eu não falei aqui, passou batido, desculpa, mestre. Só aula. Vindo dessa intuito também, né, mestre? Eu tenho 30 anos de jiu-jitsu. São 30 aninhos? 30 aninhos de jiu-jitsu. Mas de graduação, sou 3º grau. Eu acho que eu já sei agora essa resposta que você vai dar, mas eu gostaria muito do seu entendimento sobre isso, porque assim, aí fora, né, a galera fala muito hoje em dia que não, eu sou milionário, eu estudei só ensino fundamental, ensino médio, precisei fazer faculdade, curso técnico. O que você diz sobre isso? O estudo salva, não salva? É importante? Por favor, dê a sua opinião pra gente, mas que eu gosto de que as pessoas que estejam vendo, entendendo um pouquinho da nossa live e vendo, né, falar um pouquinho que você dá aula pra gente dessas questões, se tem um entendimento para isso e dá um direcionamento para essa galera, por favor. Obrigado, eu fico lisonjeado de ouvir. Mas é verdade. Não estou aqui lecionando, não me sinto lecionando. Estou entre amigos e muito à vontade falando de um assunto que eu gosto de falar. Eu vou dizer uma coisa importante e triste. Né? Você dá a oportunidade, dá um microfone para um cara da minha idade e pede para ele falar da trajetória de vida, você deve estar com uma paciência imensa. A gente gosta, que isso, é aula, mas tá aprendendo. Vou aprendendo com o outro. Somos faixa branca aqui. O que acontece? A única forma de morte é em vida, porque o homem morre quando ele perde, segundo Thomas Hobbes, o homem morre quando ele perde a vontade de poder. Daí eu falar do empoderamento. Sim, mestre. Ah, mas você é auspicioso, você é ganancioso, você quer sempre mais. Não há nenhuma doença, não há nenhuma fragilidade de caráter de querer sempre mais. Isso é vida. Agora, a contrário senso disso, o homem morre quando ele perde a vontade de poder. E o poder mais importante de todos, o Marcelo, você estava muito preocupado com isso, é o conhecimento. Sim, Foi a mestre. primeira conversa que a gente teve. Sim. O homem morre quando ele desconhece. A ignorância é uma forma de cegueira. E quando o que os olhos não veem, nunca foi tão correto isso. Isso. O coração Não não tem sente. isso. Se eu não vejo, eu não faço uma linha lógica do que está acontecendo. Vejo no sentido, não no sentido de enxergar, não. No sentido de perceber.
Percepção. fenômenos da vida, da sociedade. Se eu não enxergo, eu estava dizendo para você, a percepção que eu tenho da luta hoje não é a moça e o rapaz ir para a academia de vocês, para a confraria de vocês, para a academia de vocês, para fazer luta, para aprender a bater e aprender a apanhar, Sim. como era na minha época. Hoje o grande sentido é o empoderamento. Perfeito. De saber o seguinte, olha, eu posso escapar, eu posso evitar e posso bater também. Sim. Mas eu não quero Se bater. precisar, E nem quero escapar, eu quero evitar. Sim. perfeito. Então, não perceber isso é uma forma de ignorância. O professor de luta que não percebe isso hoje, que é a questão, o mote da profissão de vocês é o empoderamento, não se iluda. Que a arma de fogo resolve tudo. Sim. Sim. E, por via de consequência, quando você me pergunta, Manuel, eu fiquei rico, só tenho ensino primário, o ensino fundamental. Ótimo, maravilha, você foi competente, mas essa não é a regra. A regra é conquistar-se pelo conhecimento. E hoje nós estamos num mundo, ninguém vai discordar de mim, do conhecimento, não é mais do mundo do conhecimento, é um mundo da informação. Eu falo aqui uma palavra para você, eu falei aqui, por exemplo, pancrácio, falei paideia. São palavras gregas, não tem tradução em língua portuguesa. Eu tenho certeza que teve uma amiguinha aí que está assistindo, foi lá e botou no Google, já explicou o que é pancrácio e o que é paideia. Inteligência Sim. artificial, né? Ele já sabe, Não, ele teve informação. Só que ele precisa saber qual é o sentido da paideia. Por que a paideia? Por que o Platão escreveu a paideia? Porque ele tinha um homem ideal. Sim. O homem ideal era um homem humano, Perfeito. moldado na estética. Para Platão, o único sentido da estética era o homem ter moral. Por isso que ele unia a ética e a estética no mesmo patamar. Aulas. Aulas. Pô, mas isso aí é sensacional porque Então, acho que passa... sem essa de ignorância, o saber é tudo. Perfeito. A minha maior riqueza, eu não fiquei rico. Sempre trabalhei muito. Trabalhou igual condenado? Não, porque condenado às vezes não trabalha, fica enclausurado. Eu trabalhei com liberdade e procurei a maior parte do tempo da minha vida trabalhar naquilo que eu gosto. Nem sempre foi possível, mas a maior parte do tempo eu trabalhei naquilo que eu gosto. Tive várias experiências maravilhosas e recompensas maravilhosas. Vocês estão aqui, ó. Só que vocês não estão aqui, eu não estou aqui com vocês por acaso. Sinal que eu construí, eu dei alguma lição positiva para a vida de vocês. Com certeza. Pelos meus alunos. Então, eu não troco meu conhecimento por uma informação rápida. Nós vivemos hoje, a geração de vocês jovem é a era da informação rápida. Eu tenho uma pós-adolescente em casa, uma recém-adulta em casa, que é minha filha. Quantos anos? Fez 21. 21. O Wagner conhece, a Nina. E ela acha que sabe tudo. Ela discute. E pior que ela, além de ser inteligente, ela é antenada, ela lê muito. Que bom. Né? Ela lê bastante. Ela já nasceu sentada no meu colo escrevendo, eu tenho fotos disso. Tem bons exemplos, né, mestre de casa? A avó também lê muito, enfim. Ela teve influência disso. Mas ela sabe coisas assim que eu fico de boca aberta. Falei, como é que você sabe isso? Pai, tem tal lugar, tá. Formação, ela tem formação, ela não tem conhecimento. Aí você vai mais para fundo agora, me explica qual é a origem disso. Não sabe. Verdade, mestre. Ela sabe na área dela, que estuda psicologia, aí ela procura saber tudo. Mas você for para uma área da política, né? Um dia ela estava me perguntando por que eu gosto tanto de Israel. Aí eu tive que explicar para ela a origem da família, tá, as coisas. Por que Israel é Israel? Tá. Falei, olha, é assim. Agora, pergunta se há grande interesse em saber a história. Vocês aqui são uma exceção. Vocês estão perguntando a origem da história. Ninguém mais quer saber a origem de nada. A pessoa quer saber o que é. Sim. Quem é o Ângelo? O Ângelo é um professor de educação física, também é advogado, é professor de direito, é professor de educação física e gosta de luta. Pronto, acabou, esse é o Ângelo. Então, eu estou resumindo a esse substrato. Sim. Mas não sabe a minha história? Tem toda uma história por trás, né?
É a Não famosa... foi por acaso. Desculpa te interromper, mestre. É a famosa história assim, né? Está vendo ali a peça teatral, mas por trás do palco, que rola, Exatamente. só quem tá ali que sabe, né? Por que nós estamos aqui? Exatamente. Verdade. Exatamente. Verdade. Eu ia fazer a pergunta, eu vou fazer só outra perguntinha para ele. Pô, eu, na verdade, né, já quebrando aí o protocolo do old school, é uma coisa que eu queria ressaltar, que eu fico super feliz, passagem rápida, estávamos até conversando antes dos microfones. A minha passagem com o mestre começou em 2002, 2003, fazendo curso na Faculdade Uniplim, em Niterói, Sim, do CREF. sim, E teve um episódio lá com um rapaz, sim. sem citar o nome, e tava eu e o Cromado, abraço, irmão, Flavinho também, abraço, irmão. Aham. E a gente comprou a confusão lá que houve na época, né? A falta de respeito, não só a gente, como o Rio de Janeiro todo. Eu acho que é a primeira vez que eu Entendeu? me senti empoderado de verdade. Porque eu tive toda a cidade do Rio de Janeiro. O cara me chamou para briga. Exatamente. Na sala de aula me chamou para Exatamente. briga e jamais imaginou que eu iria. Verdade. E ele é justamente onde eu ia chegar. O cara chamou ele pra briga. A sala naquela época, o curso era sábado e domingo, né, mestre? Eram 2 anos de curso, 2 anos e Tinha meio, aquele não me lembro. menino do Muay Thai, aquele Tchaka. o Tchaka. O Tchaka também. O Tchaka era da minha sala. E tinha uma galera que fazia musculação. Eram umas 70 pessoas na sala. Era isso, Só gente mestre? pequenininha, né? Você imagina? Aquela galera de Niterói ali. E eu sei que ele desceu, cara. Desceu o prédio todo. Uma confusão. Só que o amigo pegou e foi embora, porque ficou muito ruim pra ele. Uhum. Porém, nesse meio tempo, criou-se um vínculo muito forte, Foi. né? Entre eu, ele. E ficou uma coisa assim, então foi se criando nesse decorrer dos anos. Onde é que eu quero chegar? A minha história foi perdurando, né? Não todos os dias juntos, mas sempre que... Pô, mestre Ângelo, ó, Toda mestre Ângelo tá oportunidade. sempre toda oportunidade, o mestre sempre presente ali. E O Vagão já falava. já assim, sempre falava Sempre pra falava todo do senhor. mundo, sempre Sempre falou falei, do senhor, né? pô, Eu escuto sempre, muito. nossa, mestre, você não Nós tem vamos ideia. formar. E, né, nesse meio tempo eu já cheguei, parei de estudar, aí para a faculdade, aí voltava, meu pai é advogado também, ficava, pô, você tem que voltar e tal. Eu, né, filho, família, pô, e 2023 tive a oportunidade de falar com o mestre novo, ele Fui falou, pô, buscar ele em casa. Né? exatamente, vamos terminar essa faculdade aí. E aí, pô, tô aí terminando aí a faculdade de Direito, né? Queria ter a sua oportunidade de, na live ao vivo, falar muito obrigado, né? Porque me deu outro engajamento para uma outra coisa, né? Que estava perdida, que é... Não é porque é a vida, é filho, família. Acho que Trabalho. todo homem tem suas dificuldades. E eu, como eu acordo cedo e vivo da luta, e sou profissional de educação física por esse homem aqui, Uhum. né? Então, consegui encaixar. Nessa brincadeira, o Marcelo também foi também junto, Pô, né? Tá terminando a faculdade de educação física. E daí já puxou para outras coisas também nesse meio aí. E, pô, tô super feliz. Minha família, meu pai que tá com 82 anos, tá um garoto, tá treinando lá com a gente, lá, Bacana. treinamento funcional integrado com ele. Tá lá super feliz, pô, tá um garoto também. Meu filho tá vindo atrás, porra, o Flávio também, que é irmão também, voltou a treinar. Então, acho que as coisas vão se linkando, sabe, mestre? O senhor tem um grande peso, não só na minha história, mas na história de muitas pessoas. pô, eu Você sou não prova tem ideia. viva disso. Eu sou prova viva disso. Eu Pô, agradeço mas o de senhor fez verdade por ao mim. senhor. Flavinho, um abraço, saudade de você. Isso aí. Ele tá sabendo que o senhor ia vir aqui, ele também tá numa correria, pô, mas foi o primeiro até a vir aqui no podcast. Sim. É um cara também assim, sensacional. Flávio é meu filho. Aquele ali é fora da curva. Então, vai meus agradecimentos de verdade pro senhor. Obrigado, mestre. Wagner. Muito obrigado. E eu sei que você vai muito mais longe. Nossa, obrigado. A dona Eliane lá, Minha esposa. Agradece. Aquela ali não é mole, não. Generalzinha. Ela, filha, essa aí lembrou bem. A dona Eliana não é mole, não. Aquela ali, nossa senhora, aquela ali bota no trilho. eu sei. Ainda tem mais um ela tem um guarda-costas lá poderoso, cara. É o Filipe. Obrigado, mestre.
Tá mole para ver. Nesse aspecto também, né, mestre? Voltando rapidinho àquela última pergunta que eu fiz, eu acho que uma das coisas que me mexe, né? Lembranças que ficam, né? Minha mãe não tá mais aí, mas, né? A gente vê a importância, não só a questão, né, acho que o tempo passa, né, mas uma mãe que se esforçou, né, que às vezes nem conseguiu fazer uma faculdade, né, se graduar e colocou um filho, poxa, tu graduou, né, mas isso não tem preço, né, e vê, no caso aí, ele mesmo, pô, tá aí se formando, várias ajudas. Foi um exemplo como estudante lá na Estácio. A gente tá indo, né, mestre? A gente tá indo. Trabalhava então, lá. Junto a essas coisas todas, a gente acaba vendo o quê? Como, assim, a vida, ela acaba unindo, né? Aí a sua geração com a nossa, com os que estão vindo aí também agora. Que vocês não deixam isso se perder. Jamais. Porque é uma forma de você ensinar o seu filho a fazer isso. Sim. Vocês. A minha filha agora, até por me ver estudando agora, tá fazendo essa coisa, tá, papai, será que depois que eu não acabo meu estudo, será que eu acho que eu vou pensando em fazer educação física? Eu já fico já exemplo todo... arrasta, mestre. Olha a tua responsabilidade. O exemplo arrasta, né, mestre? Muito bom, muito Salve bom. pra minha pequena Maria Gabriela Gabi. Vamos que vamos. Mestre, estamos quase acabando. Você quer falar mais alguma coisinha aqui? Porque tem um finalzinho, tem um bate-volta aqui. São umas perguntas rápidas, assim, que você responde rápido, do que vier na sua cabeça, do que, enfim, você se sentir confortável. Eu estou aqui num coquetel, uma ebulição de emoção, de agradecimento. Vocês me comovem muito, porque, como o Wagner disse, contou essa história, esse episódio que ele contou lá de Niterói, da faculdade, pode parecer alguma coisa pueril, passageira, mas para mim foi muito forte. Não pelo combate em si, por um indivíduo. Só para dizer para a pessoa, vou evitar por uma questão de ética dizer o nome dele. Sim. Eu só estou contando isso aqui porque foi uma passagem da minha vida, mas eu aceitei as suas desculpas. Ele me pediu desculpas. Eu me lembro disso. Ele me pediu desculpas, mas pediu desculpas do lado do Rodolfo. O Rodolfo é do tamanho do Marcelo. Rodolfo é comissário lá meu amigo lá de Arraial do Cabo, um grande amigo, um grande karateca. Aprendi muito com o Rodolfo. Foi o primeiro a me acertar uma osguiri no rosto. Eu nunca mais vou esquecer, me apagou um osguiri no rosto. Pois bem, mas aquilo foi um episódio muito forte na minha vida. Não por ele ter me chamado para a briga e ter surpreendido, porque achava que eu era mais velho que ele, eu não iria. Mais velho e mais franzino. O Wagner sabe disso. O sujeito estava muito forte, muito... Naquela época, muito bem postado. E eu magrinho, né? Porque sempre tive essa complexão de jogador de baralho. Eu nunca fui muito desenvolvido. Eu sempre fui forte, definido, mas nunca fui grande. E ele achava que vou pegar esse coroa. Só que não era bem assim. O colega perguntou, você vai? Eu falei, lógico que eu vou. Me chamou a oportunidade de eu ir. Está me convidando. Mas o desenrolar disso, ainda bem que eu não... Mas a gente fala na gíria, eu não botei o galo na viola. Mas foi a comoção da comunidade de lutadores, de professores de luta que compraram a minha briga, de gente que eu mal conhecia. Começaram a me telefonar. Mestre Eugênio foi um, né? O Eugênio Tadeu, que Mestre Eugênio. O Eugênio Tadeu só dava bronca nele em Ipanema. Só dava bronca. Pô, você é um ídolo, cara. Toma vergonha, tá? Tu chegou atrasado. Mas o primeiro a me ligar foram vocês três. Foi o Flavinho, o Vagão e o Cromado. Foram os três primeiros. A partir daí veio uma enxurrada de praticantes de luta, de lutadores do Rio de Janeiro, de Niterói. É verdade, foi mesmo. O pessoal me telefonando, dizendo, olha, essa briga é minha. Eu fiquei até com pena do rapaz. Fiquei até com pena dele, que eu falei, pô, vamos trucidar esse cara. Sobretudo o pessoal da minha modalidade, o cara tem que se sentir ofendido. Né? Falei, vamos ver se ele vai pegar um novinho igual a mim. Os caras mais novos, da minha idade, vamos ver se ele vai chegar. Bom, isso aí foi um momento muito... Acabou sendo um momento feio, esteticamente
não agradável, mas que me trouxe muita felicidade, porque eu vi a comunhão entre nós. Sim. Essa verdadeira união que existe do pessoal das lutas. Isso é verdade mesmo. Foi muito bonito. Existe uma honraria muito grande. E isso ficou muito, muito, muito forte. Isso não tem preço, né? Isso aí, né? E eu só registrar, há poucos anos atrás, acho uns 3 ou 4 anos, o Wagner e o Flávio também, junto com outro meu amigo Diogo do Karatê, que é meu ídolo no Karatê atualmente, e vários outros amigos meus da área de luta, das lutas, estiveram no momento em que o pessoal do Espírito Santo veio ao Rio de Janeiro, e eu, Ângelo, entendi que eles não estavam numa posição muito segura. Vieram para uma eleição no Rio de Janeiro, estavam muito inseguros de chegar no Rio de Janeiro, no ônibus, e o Wagner e o Flávio tiveram assim, uma importância fundamental. O Wagner não foi segurança, né, até dos nossos colegas. Ele colou diretamente na presidente do movimento lá do Espírito Santo, e eu disse para ele: Wagner, a responsabilidade é sua. Ele é a pessoa do grupo que, se tem risco, ele é a pessoa que mais corre risco. Ele falou: não tem mais, mestre. Ele falou para mim: não tem mais. No meio da rua, ele falou isso. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Isso aí. Ele e o Flávio cercando, fazendo a contenção de todos. E ele, basicamente, com a presidente do movimento, ela gosta muito de você. Mestra, Fala. muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Estamos juntos aqui com o mestrão e sempre juntos. Se Deus quiser. Mas vamos, eu estou à vontade, Manoel. Pode perguntar. Que bom. Mestre, então agora a gente vai fazer Estamos chegando no finalzinho aqui, infelizmente, mas mais aprendizado. A gente agora vai fazer umas perguntas rápidas para você, que é na sua Para responder rápido também, né? Isso. Se você quiser, fica à vontade. Bom, é o bate-volta. Um ídolo. Jesus. Filha. Nossa Senhora. Uma falou tudo. comida. Você mais gosta, assim? Bife à milanesa. Bife à milanesa? Tá boa. Um lutador. Pegou, hein? À vontade. Olha, eu gosto muito do Lyoto Machida. Muito legal. E agora ninguém divertiu mais, não adianta. Ninguém divertiu mais no MMA do que o Anderson Silva. Caramba, isso é unanimidade. Todo mundo O gosta. cara mais muito. divertido de todos. Exatamente. O cara é sensacional. Eu gosto muito dos lutadores éticos. E o Lyoto Machida está para o MMA, assim como o Rodrigo Caio está para o futebol. Sim. Aquela atitude do Rodrigo Caio naquele jogo Perfeito. São Paulo e Corinthians, Lembro disso. em que ele chama o árbitro e diz: não, o senhor errou porque eu induzi a erro. Sim. Né? Aí o árbitro tirou o cartão amarelo do jogador Jô, e o Lyoto Machida, quando ele percebeu antes do árbitro que ele tinha dado nocaute. Perfeito. O árbitro entendeu como knockdown. Sim. Ele tinha dado nocaute, ele parou. Sim, ele podia ter continuado. Ele parou. Aquela cena que ele parou, ajoelhou e fez uma... Exatamente. Fez zarei, que é o normal, né? é o cumprimento do karatê. Nossa, Enfim, nossa. aquilo Cena ali forte. para mim foi uma cena muito forte e mostrou, sobretudo, o caráter do pai dele. Nossa, Sim. nossa. O caráter do pai Ética, dele. honra ali, juntinhos. Então, por isso. Agora, de performance, nós temos grandes lutadores performáticos. De bola. Um país. O meu, Brasil. Isso aí. Bola. Um local inesquecível. Mônaco. Eu digo por quê, mas Mônaco. Mônaco é um lugar que eu fui e nunca mais esqueço. Eu acho que você respondeu sem querer, mas enfim, vai que de repente tem outro. Um esportista exemplar. Zico. Zico. Nossa. Opa. Legal. Flamenguista, mestre? Nossa. Ficou bonito. Completou, né? Completou tudo. Um bem maior. O maior bem da minha vida? Sim. A minha mãe. Isso eu sei. Uau. Porque é a única pessoa na face dessa terra que daria a vida por mim.
Perfeito. Uma frase pessoal. Não é minha. Sim. Não, que você de repente se identifica mais. É fica de à vontade. Ortega y Gasset. Sim. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Nossa. Quando você me convida para um churrasco na sua casa, você está convidando a mim, a minha fome, o meu gato, o meu cachorro, todas as minhas circunstâncias. Tô só anotando aqui, tá? Perfeito. Bem legal. Perfeito. Perfeito. E agora, para finalizar com chave de ouro, mestre. Bom, essa aqui eu sempre deixo à vontade, tá? A gente, né? Eu, né? Uma história que te marcou. Pode ser uma história sua, uma história de alguém, algo que mexeu com você e até você lembra, ou de repente isso, nossa, aquele ali é importante ser falado. Fique à vontade. Me veio, tem tantas histórias bonitas, mas eu lembrei de uma história triste. Fique à vontade. Não queria fechar com tristeza, não. Depois eu falo outra história. Tá? Não, mas eu deixei, que eu sou meio dogmático, eu perdi a vontade de visitar a capital de um grande estado da federação, o Brasil, Sim. pela forma, um sufoco que eu passei, porque eu desci para correr. Eu estava hospedado no hotel em frente ao mar e desci para dar uma corrida antes das 7 da manhã e vi uma cachorrinha muito doente na praia e o sol estava começando a ficar escaldante. Das 7 da manhã, era verão. E eu resolvi socorrer aquela bichinha. Eu fiz de tudo para socorrer a cachorra. Eu não conseguia táxi, eu não conseguia veterinário, eu não conseguia nada. Eu fui no hotel correndo buscar uma toalha de banho. Sim. E voltei para enrolar na toalha, porque eu ia alugar um carro e ia procurar um veterinário na cidade. Mas eu estava num evento profissional da nossa profissão, de educação Sim. física, na nossa, né? Os quatro estamos na área. Eu pedi ajuda às mulheres do local. Olha, eu estou com uma cachorrinha quase que agonizante na praia e eu preciso ajudá-la. Ninguém se prontificou a me ajudar. E eu me vi desempoderado, sem conhecer nada na cidade. Sim. Eu, por ética e por carinho, não vou dizer o nome, porque as pessoas não têm culpa disso, mas aquilo me causou uma impressão tão ruim que eram 7 horas da manhã. O congresso terminava 3 dias depois. Às 2 da tarde, eu já estava num avião voltando para o Rio de Janeiro. Nunca mais esqueci. Sim. Falta de solidariedade. Quando eu cheguei na praia, a cachorrinha não estava mais. Isso está se tornando muito comum, né? E aí, isso foi uma história que me marcou muito. Foi uma história triste, mas que me marcou a importância da solidariedade com o ser humano e com os animais. Quem não trata bem os animais, você pode esperar que ele faça qualquer coisa. Fala isso direto, Marcelo. Quem tem cachorro, Qualquer quem coisa do ser humano. Não Né? trata bicho direito. Não, e outra história bonita, eu já contei aqui, foi a história da minha briga de rua, e que eles compraram a minha briga. Foi uma história que marcou a minha vida e marcou uma amizade eterna. aqui até É hoje. isso aí, mestrão. Temos a agradecer, mestre, por tudo isso aí. Agora, mestre Vagão vai... E um pitch, antes de tudo, né? Pelo amor de Deus, fique à vontade para depois Marcelo. eu fazer as últimas... Pô, mestre, eu queria dizer que foi uma honra estar aqui na presença do senhor e agradecer a grande oportunidade que o senhor me deu, as portas que o senhor abriu para mim. Hoje em dia, eu tenho certeza que eu dou as minhas aulas muito melhor como eu dava antes. Desculpa, sei que ele interrompeu, o pessoal no chute tem reclamado lá que ele tá piorando as aulas. Galera da família Luta Livre não pode brigar comigo, não. Até o meu linguajar dando aula melhorou bastante. Técnico. Eu tô muito mais técnico. E, pô, eu só tenho a agradecer ao senhor. Eu tive poucas pessoas que me deram a oportunidade da vida e o senhor foi uma delas. Eu me sinto eternamente, fico até emocionado e falando hoje, gente, até de não, porque são poucas pessoas que tiveram a visão que o senhor teve de me dar uma oportunidade para poder concluir o que eu tô concluindo. Eu te agradeço de você me dar a oportunidade de te indicar o caminho. Quem lhe deu a oportunidade foi Deus. Obrigado, mestre. Eu só te indiquei o caminho e, graças a Deus, veio através do Wagner. Né? Sim. Osso, mestre. Bom, gente, mestre, um presentinho aqui, né? Como o senhor falou que vai voltar a dar as corridas do senhor quando o senhor quiser.
Camisa lá do nosso Já estúdio. voltei. Aliás, eu tava namorando a camisa, Entendeu? muito bonita, a sua. Muito bonita, muito Entendeu? bom gosto. Exatamente. Eu vou aproveitar para deixar um abraço aqui pro mestre Vini Campelo, lá pro Matheus, pro Cozinho, Zinho, que é professor do meu filho. pro mestrezinho. Mestrezinho, casca E pro mestre grossíssima. Eugênio Tadeu também. Eugênio, Mestrão. saudade de você, viu? Vai vir aqui, mestrão Saudade de dos você, viu, próximos. Enfim, um abraço para o Luiz Felipe, também professor, para o Daniel Anjinho, os professores lá da academia, Alan, o meu respeito a vocês. Vocês me ajudam muito no meu treinamento, sobretudo nessa etapa da minha vida, né? Que eu já deveria ter dobrado o cabo da Boa Esperança, mas eu me nego a fazer a curva. Ó. Linda camisa. Hoje, mestre. Ô, mestrão, Muito bonita. Eu vou usá-la mesmo com a fila. muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, desde já, então, vamos aqui, infelizmente, finalizar nosso terceiro episódio, agradecendo mais uma vez, né, que é o oferecimento do nosso Estúdio Brasil Evolution em Botafogo, mestre Magão, mestre Pitbull, mestre Ângelo Largos, nossa, muito obrigado de vê-lo, Honra. assim, com tanta saudade, né, dos tempos lá Da faculdade. A faculdade. Tem tanto tempo assim para você, não. Mas é uma honra, né, reencontrá-lo e aprender mais ainda com você. Tá bom, A mestre? honra foi minha. Podem ter certeza que a honra foi minha e continua sendo. Muito obrigado, Fico mestre. muito agradeço a Deus tê-los como amigo. Obrigado, mestre. Sem quebrar o protocolo, não perdendo o costume, lá na frente do meu professor aqui, Sim. queria ressaltar aí a todos aí, né, que outras pessoas terão oportunidade, que as pessoas já estão perguntando. Sim. Isso aqui foi um projeto do Neto, né, junto conosco, e a gente está tendo oportunidade, teve o Flávio Almendra, que, pô, além de ser irmão, nossa, presidente da nossa Liga Brasil de Muay Thai, é um cara assim, sensacional. Depois veio o Daniel Vorrão, um dos maiores treinadores de MMA do mundo, e agora nós temos aqui o nosso professor, nosso mestre, Sim. dando aula pra gente na Confraria Old School, por isso que o nome é Confraria Old School. Sim. E a gente valoriza muito isso, as pessoas que têm história para contar, têm para passar para as pessoas, porque eu vejo que isso vai se apagando no decorrer do tempo e tá se perdendo. Perfeito. Então, essa é a tua ideia, Neto, de fazer esse episódio, criar esse podcast, que eu acho que tem muito a acrescentar, vai dar oportunidade para as pessoas saberem de histórias que as pessoas nem imaginam, né? A gente que trabalha com luta sabe das coisas assim tá no Instagram, tá no YouTube ali, mas não sabe a O fundo ali, fundamento, a atrás história dos de cada um. bastidores, atrás das cortinas. Então o mestre hoje desvendou várias coisas aqui, foi super interessante. Tá? Obrigado. Obrigado, mestre. Ouça. Poxa. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Ei. Ei.